Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema muito importante, que é a xenofobia. Você sabe como ela se manifesta ou como podemos combatê-la? Xenofobia é o preconceito ou aversão às pessoas de outros países ou culturas. Infelizmente, isso está presente na nossa sociedade desde o período colonial e ainda persiste, afetando imigrantes e refugiados. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito animado para compartilhar para vocês minha visão sobre esse tema. Muito obrigado. É bem gratificante participar de uma conversa de um assunto que é de extrema importância, né? Emanuel, como você definiria a xenofobia? E quais os fatores que levam as pessoas a agirem dessa forma? Xenofobia é uma rejeição, vamos dizer assim, uma hostilidade, né, contra as pessoas de outras nacionalidades ou culturas. Isso pode ser motivado pelo medo de algo desconhecido, assim, também. Por exemplo, alguém que tem medo de culturas que não são comuns a eles. Por exemplo, alguém que não come algo que é típico do Nordeste, porque acha que a comida é feita de alguma forma diferente da que ele está acostumado, feita de uma forma não higiênica, enfim, tem todos esses conceitos aí. Até discursos políticos também que reforçam esse preconceito também. A gente pode ver também que muito acontece isso no meio da população e, enfim, muitos exemplos a gente pode ter que pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados para cá, para o Nordeste, têm uma certa rejeição, não todos, mas alguns têm uma certa rejeição ao que se diz a alimentação daqui. Muitos não comem, por exemplo, algo que é típico daqui, do caso a buchada, porque acham que é feito de uma forma nojenta. Então, isso pode ser algo que motiva também a questão da xenofobia. E Gustavo, como você acha que a xenofobia se manifesta no Brasil e no mundo? Bom, no Brasil, vemos isso em preconceitos contra haitianos e venezuelanos. E no exterior, há casos de ataques a muçulmanos e refugiados, né? A gente tem um exemplo bem claro que é os Estados Unidos, né? A gente vê quase quase todo dia aí todo esse problema com questão de refugiados, né? E de acordo com um artigo da BBC, publicado na BBC, viu? O número de casos de xenofobia no Brasil aumentou nos últimos anos, especialmente em redes sociais, né? A gente vê aí a rede social fazendo um papel fundamental nesse assunto. Emanuel, quais são os impactos para quem sofre com a xenofobia? Existe um artigo do Brasil Escola que diz que as pessoas que são vítimas de xenofobia, elas enfrentam exclusão social por meio da população, rejeição, traumas psicológicos, porque muitas delas acham que tem algo de errado nelas e por elas serem de outro lugar, de outra região, acabam sofrendo com esses traumas psicológicos em relação a isso daí, achar que tem algo de errado com eles. E dificuldades também para se reintegrar na população, se integrar na população que eu me refiro, por exemplo, mercado de trabalho, muita zoação, tipo zoação que eu particularmente não vejo problema em fazer uma piada se a pessoa gosta. Porém, quando a pessoa fala que não gosta, aí você já tem que parar. Eu concordo com isso. Muitas vezes também elas têm acesso limitado aos direitos básicos, como saúde e educação também. É algo que o governo não está nem aí para a população, no caso. Aqui no Nordeste a gente tem um exemplo de pessoas que vivem em interiores, bem interiores mesmo, e não têm acesso a isso porque os políticos não querem saber tanto disso. Então a rejeição em relação a isso daí é muito grande, ou seja, políticos só querem saber daquela população que é mais vista. E sabemos que o Nordeste não era tão visto antigamente, e hoje ainda tem uma grande parte do Nordeste que não é tão vista, a parte das pessoas que realmente sofrem, as vítimas de questão de poucos recursos, vamos dizer assim. Além disso, Gustavo, como a xenofobia afeta a sociedade como um todo? Bom, Pedro, a sociedade, ela perde, né? Ela perde ao rejeitar a diversidade cultural. E além também de intensificar as tensões sociais, né? Com discursos xenofóbicos, eles alimentam divisões sociais. Como indica o portal do Mundo Educação, né? Tá lá para todo mundo ver, só pesquisar lá no Mundo Educação
que vai apresentar todos esses dados. E sobre soluções, Emanuel, o que podemos fazer para combater a xenofobia no dia a dia? Bom, eu acredito que o ponto principal para tudo isso, para resolver tudo isso, é a educação. Primeiro nas crianças, porque fica difícil resolver o que já está crescido, vamos dizer assim, né? Fica difícil resolver algo entre os adultos já, porque já é algo que está desde a sua infância, então é algo mais difícil de retirar deles, que é o preconceito. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças. A educação é essencial, né? E ensinar nas escolas para que elas aprendam sobre outras culturas e refletir sobre preconceitos pessoais são muito importantes. Esses pequenos gestos, assim, eu acredito que pode acolher, assim, de forma inexplicável, assim, pode ajudar bastante pessoas que vêm de outros estados, de outras regiões, de outros lugares, de outros países também, porque sabemos que xenofobia não se refere somente a pessoas do nosso país, né? Muitas pessoas que vêm de fora, por não conseguir falar a nossa língua perfeitamente, acabam sofrendo muito com isso também, porque por vergonha de falar e acabam sofrendo porque não conseguem, não tem o sotaque, não tem a forma de falar, às vezes trocam algumas palavras e sofrem muito com isso. Então eu acredito que a educação da parte da base, que são nossas crianças, é algo bem importante. E esses pequenos gestos podem acolher um imigrante, por exemplo, e fazer muita diferença no nosso país. Gustavo, você conhece projetos ou países que são exemplos no combate à xenofobia? Sim, 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 Gabriel. Muito importante essa sua pergunta de grande relevância, porque o Canadá, ele promove o multiculturalismo como política pública de lá. E também temos o exemplo da Alemanha. Lá na Alemanha tem programas para integrar refugiados, né? Diferentemente do cenário que a gente vê nos Estados Unidos, né? E esses dados, eles estão, a gente pode encontrar eles, é só pesquisar lá, na Agência Brasil, esses dados estão lá. Estamos chegando ao fim. Emanuel, qual mensagem você deixaria para quem quer ajudar a combater a xenofobia? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem que praticar a empatia. Isso é algo que não pode ser deixado de lado. E veja além das diferenças. Veja que as diferenças são algo que a gente pode aprender mais com outras pessoas que são diferentes da gente. Somos todos humanos, né? Com histórias, sonhos, desejos, projetos, planos, etc. Então, enxergar algo diferente como uma oportunidade de aprender pode ser algo que pode ajudar assim virar a chave de uma forma inexplicável. E, enfim. Gustavo, e você? Você tem alguma mensagem final para dar ao público? Como mensagem final, eu diria que valorizem a diversidade, porque ela é uma das maiores riquezas da humanidade. Até porque se fosse todo mundo igual, acho que seria sem graça o mundo, né? Muito obrigado muito obrigado pelo convite. Eu quero voltar aqui mais vezes e é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos por nos acompanharem. Lembre-se, o combate à xenofobia começa com cada um de nós.